Daniel capítulo 3, verso 1 diz: E o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro, e somente 3 pessoas foram fiéis a Deus e não adoraram a imagem. O restante do povo foram infiéis a Deus e transgrediram o segundo mandamento. Falando sobre a minoria que serve a Deus. Quando Nabucodonosor levantou a estátua no campo de Dura, milhares e milhares de pessoas estavam ali. Quando foi a ordem de tocar as cornetas para que todo mundo adorasse, a multidão toda adorou a estátua. Mas tinha 3 homens ali: Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 3 homens não curvaram diante da estátua de ouro. Eles eram fiéis a Deus. Então a gente vê que no meio de... Olha a multidão que existia e apenas 3 pessoas não curvaram. Deus só trabalha com minoria. Mas só que as minorias que Deus usa vale mais. Quando eles foram guerrear também lá contra aquele povo filisteu, apareceu muita gente para guerrear. E eles falaram, Deus mandou um recado: aqueles que abaixarem, primeiro vocês avisam, aqueles que for casado de pouco, que tem algum compromisso, que vai embora. Finalmente, falou: aqueles que vai passar no ribeiro e aqueles que abaixarem para beber água, igual o cachorro lambe água, também esses mandam embora. Vai mandando embora. Quando ficou só 300 pessoas. Aí Deus falou: com esses 300 aí que nós vamos ganhar a guerra. E Deus pôs aqueles 300 homens para guerrear contra milhares e milhares. E eles ganharam a batalha. Sempre a minoria teve a proteção de Deus, porque a minoria é fiel. Quando Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma, porque a cidade já tinha ultrapassado os limites da paciência de Deus, Abraão ficou preocupado e perguntou: Senhor, se na cidade tiver 50? Ele falou: não destruo por amor dos 50. Se tiver 40, também não vou destruir por amor dos 40. E se tiver, foi abaixando. Ele falou: Senhor, se tiver apenas 10? Se tiver 10, eu também não vou destruir a cidade por amor dos 10. Mas na verdade tinha ali uma pessoa, Ló. E Deus retirou Ló da cidade. Antes de cair o fogo e com enxofre, Deus retirou Ló. Que Deus falou que não destruirá o justo junto com o ímpio. O justo não destruirá o ímpio junto com o justo. O justo não será destruído. Deus fez a promessa que quem for do lado dele vai sair vitorioso, né? Mas só tinha um justo. E por amor daquele justo, Deus mandou anjos para tirar eles de lá. Os anjos puxaram ele pela mão, porque ele estava demorando muito, e tirou Ló de Sodoma com a sua família. Mas a família também não era convertida. Só saiu por influência de Ló. E Deus também só livrou ele do castigo daquele fogo que caiu lá. Mas a salvação, aquilo lá não tem nada a ver com a salvação para a vida eterna. Apenas uma pessoa fiel a Deus tem o valor imenso. O Senhor Jesus faria todo o sacrifício para salvar uma única alma, se fosse o caso. Porque o Senhor ama. O Senhor Jesus ama individualmente cada pessoa como se ela fosse
a única que ele veio salvar. Então nós somos uma peça rara, né? Nós fomos, é como uma pessoa que fizesse uma obra de arte. Essa obra de arte é eu, é você. É uma obra única, insubstituível. Essa peça é uma obra de arte. E Jesus ama a gente como se a gente fosse a única pessoa. E realmente nós somos únicos. Não tem outro para comparar. É muito bom a gente saber que a salvação não é em grupos, porque se fosse desanimaria a gente. Se a gente dependesse da fé do outro para a gente salvar, a gente poderia desanimar da vida. Se Deus falasse assim, ó, se fulano não salvar, se o pastor da sua igreja não salvar, se seu filho, a sua mãe, seu irmão não salvar, você também não tem condição de salvar. Eles precisam de salvar para você ir junto. Aí seria um desespero total. Mas a salvação, ela é individual. Salvo individualmente. Unicamente. Cada um como se fosse a única pessoa que tivesse sobre a terra. Fidelidade. A salvação não depende da fidelidade de ninguém. Não somos salvos em grupo. A questão é entre Deus e nós, somente. Isso é muito gratificante. A gente vê a justiça de Deus, a sabedoria de Deus nisso aí. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O Pai não levará a condenação do Filho, nem o Filho do Pai. O Pai não salvará o Filho, nem o Filho também o Pai. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que Deus perdoa, né? A batalha. Será que Deus perdeu a batalha contra o inimigo por ele tirar pouco e o inimigo ter a maioria com ele? Não. Porque a maioria vão se queimar. E aquela minoria que vai com Deus vai viver eternamente nas mansões eternas e que também não vai ser pouco. É muita gente, só é pouco em comparação com os perdidos. Que Deus nos dá sabedoria, né? Para nós ser fiel e ser salvo.